Existem tantas igrejas diferentes. Essa é uma das perguntas que mais intrigam tanto cristãos quanto pessoas que estão conhecendo a fé. Se todos dizem seguir a Jesus, se todos usam a mesma Bíblia, por que não há apenas uma única igreja? Será que Deus quis que fosse assim? Será que essa diversidade é uma bênção ou uma maldição? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao início de tudo, ao que Jesus disse, ao que a palavra de Deus revela e ao longo da história da igreja, até chegarmos aos nossos dias. Quando Jesus esteve na terra, ele deixou uma promessa clara. Em Mateus 16:18, ele disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Jesus não disse minhas igrejas, no plural, mas minha igreja, no singular. A vontade de Cristo sempre foi uma só: igreja unida, fundamentada na verdade e guiada pelo Espírito Santo. Ele também orou por essa unidade. Em João 17, a chamada oração sacerdotal, ele pediu ao Pai que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é o desejo do coração de Jesus e é também o testemunho para o mundo de que ele é real. Mas se essa é a vontade de Cristo, por que hoje olhamos ao redor e vemos milhares de denominações diferentes, cada uma com seus costumes, tradições, doutrinas, formas de culto e até nomes distintos? Para entender isso, precisamos olhar para a caminhada da igreja desde o início. Nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, os cristãos viviam em comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, como lemos em Atos 2:42. Havia um só coração e uma só alma entre eles. Mas já naquela época os problemas começaram a aparecer. Paulo escreveu cartas corrigindo divisões, como em 1 Coríntios 1, quando disse: "Rogo-vos, irmãos, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer." Ou seja, desde os primeiros anos da igreja, a tendência humana de se dividir já existia. Com o passar dos séculos, a igreja foi crescendo e se espalhando por diferentes regiões do mundo. Isso trouxe diversidade cultural, diferentes formas de expressão da fé, mas também trouxe conflitos de interpretação, disputas de poder e até corrupção espiritual. Um dos maiores marcos da divisão foi o chamado Grande Cisma do Oriente, no ano de 1054, quando a igreja que estava no Ocidente, em Roma, e a igreja do Oriente, em Constantinopla, se separaram. Essa divisão deu origem ao que hoje conhecemos como Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa. O motivo envolvia tanto questões doutrinárias quanto disputas políticas e de autoridade. Séculos depois, no ano de 1517, outro movimento ainda maior de divisão aconteceu, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, um monge alemão, levantou-se contra abusos e ensinos que ele considerava contrários à palavra de Deus dentro da Igreja Católica da época. Ele pregou as famosas 95 Teses, e a partir disso nasceu o movimento protestante, que deu origem a diversas denominações. O princípio era voltar à Bíblia como única autoridade, enfatizar a salvação pela graça mediante a fé e corrigir práticas que se afastavam do Evangelho. A reforma trouxe muitos frutos, mas também abriu espaço para que diferentes grupos interpretassem a Bíblia de maneiras distintas, surgindo assim múltiplas igrejas protestantes. Com o passar dos séculos, especialmente após o movimento de avivamento e expansão missionária, milhares de denominações foram surgindo: batistas, metodistas, presbiterianas, pentecostais, Assembleia de Deus, adventistas e tantas outras. Cada grupo, em sua origem, buscava enfatizar algum aspecto da fé. Uns davam mais ênfase ao batismo, outros à organização da igreja, outros ao poder do Espírito Santo, outros à volta de Cristo. E assim, com o tempo, a paisagem do cristianismo se tornou a que vemos hoje, um grande mosaico de igrejas diferentes. Mas será que essa diversidade é ruim? Por um lado, podemos dizer que sim, pois a divisão traz escândalo, enfraquece o testemunho da igreja diante do mundo, e muitas vezes gera brigas, disputas e até ódio entre irmãos que deveriam estar unidos em Cristo. Jesus orou para que fôssemos um. E quando o mundo olha para tantas divisões, muitas vezes conclui que os cristãos não conseguem viver o amor que pregam. Isso é grave. Por outro lado, também podemos ver um aspecto positivo.
A diversidade de igrejas permite que pessoas de diferentes culturas, estilos e personalidades encontrem um espaço para servir a Deus. Algumas igrejas são mais tradicionais, outras mais modernas, algumas são mais silenciosas, outras mais vibrantes, mas no centro, todas devem ter Cristo como fundamento. O grande perigo é quando uma denominação se afasta do evangelho verdadeiro e cria doutrinas humanas que não estão na Bíblia. É quando a tradição ou o costume se torna mais importante do que a palavra de Deus. É por isso que precisamos estar atentos. Em Gálatas 1:8, Paulo alerta: "Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho diferente do que vos temos pregado, seja anátema." A diversidade de igrejas pode existir, mas o evangelho é um só. A fé é uma só. O Senhor é um só. Como está escrito em Efésios 4, de 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então a pergunta não deve ser apenas por que existem tantas igrejas diferentes, mas sim, o que realmente me une a Cristo e ao seu corpo? A resposta está na fé verdadeira em Jesus, no arrependimento dos pecados, na obediência à sua palavra e na ação do Espírito Santo em nós. A denominação pode mudar, o nome da igreja pode ser diferente, mas se Cristo está no centro, se o evangelho é fielmente pregado, então ali há irmãos e irmãs que fazem parte do mesmo corpo. Então, no final das contas, o que devemos aprender é que a verdadeira unidade não é uniformidade. Não significa que todos precisam estar no mesmo templo ou seguir os mesmos ritos. Unidade significa ter o mesmo Espírito, a mesma fé e o mesmo Senhor. O apóstolo Paulo usa a imagem do corpo em 1 Coríntios 12. Ele diz que o corpo tem muitos membros, mas todos formam um só corpo. Assim também a igreja de Cristo. Uns são mãos, outros são pés, outros são olhos, mas todos estão ligados à mesma cabeça, que é Cristo. Por isso, em vez de gastarmos energia brigando para provar que nossa denominação é a melhor, devemos nos concentrar em viver o Evangelho, amar uns aos outros, pregar a salvação em Jesus e permanecer fiéis à Bíblia. O mundo não precisa ver uma multidão de igrejas brigando, precisa ver uma igreja que, mesmo em sua diversidade, é capaz de amar, perdoar e caminhar junta. Se você já se perguntou por que existem tantas igrejas diferentes, agora sabe que a resposta envolve história, cultura, escolhas humanas, mas também o propósito de Deus que continua sendo cumprido. Porque apesar de todas as divisões, o Evangelho continua sendo pregado, pessoas continuam sendo salvas e a obra de Cristo não pode ser impedida. Lembre-se, a igreja verdadeira não é um prédio, não é uma denominação, não é uma placa. A igreja verdadeira são as pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus, que nasceram de novo e que seguem ao Senhor com sinceridade. Então, da próxima vez que você olhar para uma denominação diferente da sua, lembre-se, se Cristo está no centro, eles também são seus irmãos. Ame-os, respeite-os e juntos continuem sendo sal e luz neste mundo. E para concluir, eu quero te convidar a refletir. A sua fé está firmada em uma placa de igreja ou está firmada em Jesus Cristo? No dia do juízo, Deus não vai perguntar em qual denominação você estava, mas se você realmente conheceu o seu Filho e viveu para Ele. Escolha hoje permanecer no Evangelho puro e simples de Cristo. Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar o seu comentário aqui embaixo.